Olá, muito boa noite. Nesta sexta-feira eu quero conversar com cada um que me assiste sobre um dos temas que temos levantado em sala de aula, temos discutido muito em sala de aula, nos cursos de medicina chinesa, sobre o problema das especialidades médicas. Pode parecer estranho que eu tendo formação médica e tendo especialidade, venha falar justamente das especialidades médicas, que no Brasil gira em torno de 54. 54 especialidades médicas. Se nós pararmos para pensar que o homem, desde que veio à Terra, ele tem a mesma estrutura anatômica. O homem, a mulher também, claro, tem os 5 órgãos: coração, pulmão, fígado, baço e rins. Também tem as vísceras, o intestino delgado, o intestino grosso, o estômago, a vesícula biliar e a bexiga. Tem o cérebro e tem o útero. Bom, afora isso, nós não temos mais nada no organismo. O nosso organismo é isso. Como é que tem tanta especialidade médica? E por que é que tem tanta especialidade médica? E aí vem alguns dados curiosos. Por exemplo, em 2003, na Grécia, houve greve de médicos por quase um mês. E os estudos mostraram que nesse período de um mês de greve dos médicos na Grécia, diminuiu o número de mortes. Mas vamos mais longe um pouquinho. Na Inglaterra, em 2012, também teve uma greve de médicos. E também caiu o número de óbitos nesse período da greve. Tem estudo americano mostrando que quando os médicos ficam em congressos por um tempo longo, aqueles congressos internacionais, às vezes é mais que 30 dias, também nesse período diminui o número de óbitos. Quando eu faço essa afirmação da Grécia, da Inglaterra e de estudo americano, que na ausência de médicos ao trabalho diminui o número de óbitos, cada um pode ficar pensando que então a culpa dos óbitos é dos médicos. Claro que não é. É que no tratamento da saúde ou no tratamento da doença, envolve muitos interesses e muitos profissionais. Desde o laboratório, desde a enfermagem, desde a hospitalização e, claro, por coordenação do médico. Mas o médico tem pouca coordenação ou nenhuma. O médico se limita a prescrever, a recomendar que faça, mas não é ele quem vai executar essas tarefas de fazer. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quanto mais procedimentos se tenha que fazer, vamos dizer, os tratamentos seletivos, as cirurgias eletivas, aquelas campanhas de prevenção, o uso de rastreadores, quanto mais procedimentos se tem para fazer, aumenta a margem de risco. Aumenta a margem de estragos. Mas tem uma outra pergunta. Nós temos muito mais óbitos, muito mais mortes na atualidade dentro de hospitais do que mortes fora de hospitais. Mesmo que se nós considerássemos os acidentes de trânsito ou aquelas mortes que se dão a domicílio que não deu tempo de chegar no hospital, ainda assim nós temos muito mais mortes no hospital
do que mortes fora do hospital. Então a gente começa a pensar que o hospital é um lugar perigoso. Veja agora nessa pandemia do coronavírus, as recomendações é que se procure os hospitais só que tenha sinais de contágio pelo coronavírus. Os outros casos vão esperando, vão ficando para lá e foram ficando para lá. De março para cá, os hospitais praticamente ficaram esvaziados, os pronto-socorros. A ponto o diretor do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, dizer que não saberia como manter o quadro nesse período onde ficam enfermeiros e profissionais caros e não tem paciente, vai tirar receita da onde? Mas vamos adiante. Nós temos muito de medicação e muito de procedimentos inúteis. Por exemplo, nós temos como prevenção de câncer de mama, nós temos muita mamografia. Cânceres de próstata, nós temos muita biópsia, muito exame de PSA. Pois é engraçado que também estudos realizados no Canadá, que envolveu em torno de 100 mil, veja que é um número expressivo, o número de 100 mil mulheres, separaram em dois grupos. Um grupo que fez a prevenção, depois fez a retirada dos seios, porque apareceu o tumor, fez todo o tratamento quimioterápico, e um outro grupo, na mesma quantidade de mulheres, não fez nada. O que mostrou? Que aquele grupo que fez todos os procedimentos teve a mesma quantidade de mortos daquele grupo que não fez procedimento nenhum. Isso vai colocando em xeque, isso vai colocando em dúvida o que nós temos à disposição em medicina. Nós temos muitos procedimentos inúteis, por exemplo, em cardiologia, muitos procedimentos inúteis e excessivamente quantidade de procedimentos. As angioplastias, por exemplo, as cateterizações, os catéteres, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós temos muito mais morte cardíaca hoje, 2020, do que nós tínhamos na década de 70. Mesmo guardada a proporção de população. E é claro que da década de 70 até hoje, a tecnologia, a ciência se aperfeiçoou muito mais, mas não diminuiu o número de mortes cardíacas. Nós temos o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de próstata. Ao tempo das nossas mães e das nossas avós, quanto nós tínhamos de morte de câncer de mama e dos nossos pais e avós, quantos tiveram câncer de próstata? Se compararmos os números daquela época dos nossos pais, dos nossos avós e os números de hoje, nós vamos verificar que aumentou muito. Vão dizer, mas lá atrás não tinha diagnóstico, mas agora tem diagnóstico, tem tratamento. E, no entanto, continuam a ocorrer quantidade de mortos. Daqui a pouco vocês vão concluir, não, mas então é melhor não fazer nada.
porque a morte chega um dia igual. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que quando nós vamos falar de procedimentos invasivos, endoscopia, colonoscopia, catéter, biópsias, angioplastias, quando nós falamos de procedimentos invasivos, cirurgias, nós temos que pensar duas vezes e conversar com mais do que um profissional. Eu não estou colocando em dúvida o saber da ciência. Eu estou colocando em dúvida os procedimentos que estão protocolados e que os médicos muitas vezes estão muito fixos naquele protocolo e não enxergam o resto. E às vezes demora para enxergar o resto. Nós estamos vivendo agora a pandemia do coronavírus. E agora se fala muito em vacina. Não temos vacina. Mas veja que a AIDS, que é um outro vírus, ela existe já reconhecida como AIDS desde 1987. Embora os primeiros sinais estejam lá na década de 30. Mas a AIDS é reconhecida mundialmente como doença a partir de 1987. Já vai para quase 40 anos. Mas ainda não tem vacina para a AIDS e é um vírus. Mas por que é que não tem vacina para a AIDS como prevenção? É porque o vírus da AIDS é um vírus mutante. Ele se adapta muito fácil ao organismo. Ele se modifica para se adaptar. Então não adianta criar vacina, porque tu cria vacina, ele muda de tipo. Ou ele se adapta ao organismo. Pois esse Covid-19, o coronavírus, também é um vírus mutante. Quando tivermos vacina, a vacina não serve para nada. Tentaram fazer vacina para AIDS, desistiram no meio do caminho, porque não produzia resultado. Se o vírus é mutante, se o vírus se adapta, não adianta vacina. Agora vai surgir a vacina para o coronavírus. Quando a vacina chegar, ela não produz resultado. Aliás, começaram já a fazer teste com aquela vacina de Oxford e andaram parando uns dias porque viu que produziu um resultado contrário. Acho que é a conclusão que vão chegar. O que eu estou dizendo é que quando nós temos especialidade demais, cada um só olha um pedacinho do corpo humano e ninguém olha o todo. E aí cada um começa a prescrever medicação. E aí é tanta medicação química que vai produzir resultado contrário, ou uns medicamentos vão atacar ou combater os outros. Eu não sou contra a especialização médica para conhecimento. O médico tem que se especializar, ele tem que estudar, tem que conhecer. O que eu sou contra, e nós vamos ter que caminhar para isso. Esse coronavírus deu lição para nós, que nós temos que aprender a tirar lição, mas também exigir. As especialidades médicas devem servir para conhecimento do profissional, mas no atendimento das pessoas não vai se atender mais por especialidade médica. Ou reúna os especialistas. Eu poder reunir numa clínica, o cardiologista, o gastro, o hematologista, o ginecologista, o oncologista, reunir uma clínica com essas especializações. Ou seja, eu passo por um check-up, tudo num lugar só. E aí eles vão verificar qual é a medicação mais adequada, ao invés de cada um ficar receitando o seu remédio, como se cada profissional fosse dono de uma parte do corpo do ser humano. É isso que está errado na medicina. E aí nós começamos
a inventar modas, a criar modelos que não funcionam. Eu acho, honestamente, que nós temos medicamento demais, nós temos profissionais da medicina em especialidades demais para um organismo humano que não reage assim. E não é muito difícil verificar. Vamos voltar à década de 80, 30 anos atrás. Já comentei isso. As farmácias das cidades, na década de 80, não ficavam abertas final de semana. Era farmácia de plantão, tanto que as rádios anunciavam qual era a farmácia de plantão naquele final de semana. E às vezes precisava de alguma medicação, tinha que ir no hospital buscar na farmácia do hospital, porque naquela que ficou de plantão não tinha aquele medicamento que precisava. Isso é década de 80. Também na década de 80, os postos de combustível não abriam aos domingos. Os mais velhos lembram disso. Hoje, nós temos uma farmácia em cada esquina da cidade. E algumas quadras da cidade só tem farmácia. E se nós formos dar uma olhada naquela enxurrada de medicação, nós não temos mais do que 8. Eu estou falando 8 medicamentos pelo seu princípio ativo, não pelo nome, que está lotado aquilo lá. Nós temos muitos nomes de remédios, mas o princípio ativo é o mesmo, ou seja, aquela quantidade de remédios, uma boa quantidade só serve para esta finalidade. Vou dar um exemplo. Lá pela década de 80, nós tínhamos um antibiótico chamado de Bactrim. O Bactrim, se procurar nas farmácias, ainda acha. Mas aí criaram os genéricos. E com a criação dos genéricos, o Bactrim foi desmembrado em 8, 10. Ou seja, os antibióticos que surgiram depois da penicilina são tudo penicilina, com outros nomes. A composição química um pouco mais, um pouco menos. Então nós temos farmácias cheias de remédio, mas nós não temos tantas doenças assim. O que nós temos é remédio, e muitos para criar doença. Eu estou falando muitos remédios para criar doença, por quê? Porque se eu tomar, por exemplo, diurético por muito tempo e tiver pressão alta, a tendência é que eu tenha AVC por causa do diurético. Aliás, quem já teve AVC, quem tem história de AVC, dá uma olhadinha lá se não tem o remedinho para pressão arterial e um diurético. Ou seja, o diurético, ele enxuga tanto a medula que acaba empobrecendo o cérebro. E aí vem AVC. Se nós usarmos muito antiácido para o estômago, nós vamos ter problema de esôfago, às vezes até câncer. Além de ter muita perda de memória. E aquelas pessoas que vivem em função de laxante para o intestino, acabam tendo também muita perda de memória. E muita fraqueza óssea. Eu acho honestamente que nós temos medicina demais e nós temos que parar para pensar sobre isso. Porque eu não tenho medo de dizer e de errar. Mas eu tenho sã consciência de que é o excesso de antibiótico, o excesso de anti-inflamatório para bactérias, para fungos, que permite a criação dos vírus. Porque nós não temos remédio para vírus, para bactéria nós temos. E esse pessoal que se hospeda nos hospitais por causa de doenças virais, o que eles tratam mesmo é a bactéria. Para que vírus e bactéria não estabeleçam uma concorrência no organismo já debilitado.
E aí, quando tem câncer, vem a quimioterapia. Mas o que é a quimioterapia se não é uma bomba de químicos que eu usei ao longo do tempo, só que em quantidades diminutas? Eu fui utilizando um pouquinho de anti-inflamatório hoje, um pouco de antibiótico amanhã. Lá adiante, se tiver câncer, eu vou ter o quê? O coquetel chamado de quimioterápicos, que não é nada mais que o somatório daquilo tudo que eu vim consumindo até hoje. E a radioterapia? Na radioterapia, que é outro tratamento para o câncer, nós temos muito de raio ultravioleta. E é engraçado que tem teses de doutorados mostrando que os raios ultravioletas do Sol criam câncer. É engraçado isso. Os raios solares criam câncer, mas aí a radioterapia é exatamente os raios ultravioletas. Uma boa parte dela são raios ultravioletas. Então, antes o Sol cria câncer, mas agora, para mim tentar matar o câncer, eu vou utilizar exatamente os raios ultravioletas que antes eu combatia no Sol. O que nós precisamos, na verdade, é garantir boa saúde e boa imunidade. E a boa saúde e a boa imunidade aqui está numa alimentação adequada, no dormir bem, tomar sol ao menos umas 3 a 4 vezes por semana, em torno de uns 20 minutos. E temos que ter cuidado com os excessos de nutrientes sintéticos, excesso de vitamina D, excesso de cálcio. Por quê? Porque todos esses excessos vão fazendo com que o organismo não mais os produza. E toda a nossa carga hormonal se altera quando nós temos problema de excesso de medicamentos, de excesso de estresse e excesso de alimentação ruim. Ninguém até hoje definiu o que é imunidade, mas a minha capacidade de resistir às doenças, o meu organismo saudável exige 3 coisas: boa alimentação, sono em abundância. Vamos dormir logo perto das 10 horas da noite. No escuro, sem eletrônicos no quarto, para melhorar a melatonina e, para mim, diminuir o estresse com caminhadas, atividade física, movimentos e tomar sol. Tem algumas coisas que são curiosas, mas que não se estuda sobre isso. Pode observar. Se fizermos um estudo para ver se o pessoal de enfermagem dos hospitais à noite não ficam mais doentes do que aqueles que trabalham durante o dia, tem um outro desafio. O pessoal de enfermagem que trabalha à noite fica muito mais doente do que aqueles que trabalham durante o dia no mesmo hospital. Porque as taxas de cortisol são diferentes. O que trabalha de dia come menos. O que trabalha à noite come mais, come mal, tem tendência até a ter maior peso. E agora, com essa história do coronavírus, tem um dado que é curioso. Alguns hospitais tiveram que baixar seus profissionais, médicos e enfermeiras, porque ficaram infectados. Pode observar. Tem diferença os da noite e os do dia. Perguntemos, tiveram mais infecções por causa do coronavírus? Médicos e enfermeiras que trabalhavam à noite ou médicos e enfermeiras que trabalhavam durante o dia?
Tem grandes diferenças, é só olhar. E aí começa a se dar conta de que nós estamos levando uma vida muito estressada. O estresse, a alimentação precária, altera a carga hormonal. E quando vem as doenças lá adiante, aquelas doenças tumorais ou câncer, fala-se muito em prevenção, mas nunca se olha como é que estão os hormônios no organismo dessas pessoas. No mês de outubro, eu pretendo abordar essa questão dos hormônios, quais são os hormônios, qual é a regulagem disso. Mas não esqueçamos que hormônios em mulheres e em homens, eles são produzidos no rins e guardados no fígado. São esses dois órgãos que precisam ser trabalhados. Mas nós temos muita gente com doença hepática e muita gente com doença renal. É preciso olhar o organismo humano como um todo e com mais carinho. Senão nós vamos ter muita medicina e muito mais doentes e muito mais óbitos. Para encerrar, eu me lembro de uma passagem humorística que dizia assim: a gente vai ao médico porque o médico precisa viver. O médico tem que ganhar. Então eu vou ao médico porque o médico precisa viver. Eu vou na farmácia comprar remédio porque o dono da farmácia e dos laboratórios precisam viver. Agora, eu vou ao médico e eu compro remédio porque eu penso em viver. Mas nem sempre eu vivo como vivem esses que eu ajudei a viver. Pensemos nisso. Assista os nossos vídeos no canal Uxim Clínica do YouTube. Ofereça-nos sugestão sobre temas que gostaria que fosse desenvolvido. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite, um bom final de semana, fique em paz. Boa noite.